Estamos juntos no Debate 93. A Bíblia nos diz no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 33, que aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Negá-lo é dizer simplesmente que não aceitamos? É possível ser cristão e ainda assim negar a Jesus? O pecado seria uma forma de negação? Deixar de falar do Evangelho e faltar com amor ao próximo pode nos transformar em negadores? Quais as consequências daqueles que negam a Jesus? Eu quero ouvir a sua opinião e é a partir de agora. Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, já chegou o tio J.R. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta segunda-feira, dia 24 de agosto de 2015. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. No programa de hoje acolhemos com carinho o pastor José Derivaldo da Assembleia de Deus na Ilha do Governador. A nossa menina da mesa de hoje é a missionária Cátia Regina do Campo Missionário Atos dos Apóstolos. O pastor Paulo Dias da Igreja Batista do Jardim Carioca em Realengo. O pastor Jublô Pinheiro da Igreja Evangélica Pentecostal Ebenezer. Todo mundo já aqui no nosso estúdio para começarmos juntos agora o nosso Debate 93. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Meu querido pastor José Derivaldo, muito bom dia, seja bem-vindo. O senhor destacou a frase: negá-lo é dizer simplesmente que não aceitamos, pastor? Não, Jota. Bom dia para os ouvintes, a paz do Senhor também. E não é simplesmente dizer que não aceitamos. Quando nós vemos as outras, quando nós olhamos a expressão original, no grego, aparece sempre o mesmo verbo, o verbo arneomai. Mas quando nós olhamos os contextos, nós vamos ver que, por exemplo, em Tito fala de negar com outro significado. E em Apocalipse também usa a expressão, por exemplo, em Tito é bem forte quando ele diz que quem tem a fé ou confessa, mas com as obras nega, quer dizer, logo negar significa não ter um comportamento correspondente. Em Apocalipse também tem o mesmo significado. Em outros textos vai significar secundarizar. Então, negar significando secundarizar. Claro que nós temos outros textos que negar significa faltar com a verdade, como todas as vezes que refere ao caso de Pedro ter negado Jesus, ali nós estamos vendo o contexto aponta para faltar com a verdade. Agora, nós podemos entender como secundarizar ou não corresponder com obras. Para a gente andar, a missionária Cátia Regina concorda com o que disse o pastor até aqui? Muito bom dia, JR, bom dia. Nossos ouvintes, nossos queridos, amados irmãos debatedores. Concordo sim com o que o nosso amado pastor Derivaldo colocou. Eu vejo que negar ao Senhor não é somente dizer que não aceitamos, não o aceitamos, como o ouvinte colocou essa dúvida, né? Nesse contexto, por exemplo, de Mateus 10, versículo 33, o Senhor ele começa a colocar diretrizes para os seus discípulos de como eles deveriam se comportar na pregação do Evangelho. E no final dessa palavra ele diz a seus discípulos: aquele que me confessar quando for recebido, né? Quem o receber, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus.
no entanto, aquele que me negar, eu também o negarei. Então eu vejo que muitas vezes esse negar, JR, tem muito mais a ver com atitudes do que com palavras. Muito bem, quero ouvir a opinião do pastor Paulo Dias. Pastor, muito bom dia, seja bem-vindo, querido. Bom dia, querido, bom dia aos amados debatedores, aos ouvintes também, mais uma vez um prazer estar com os irmãos. Nós, como muito bem disse os irmãos, também esse compromisso, não é? E a gente pode entender numa via de mão dupla, aquele que recebe a palavra e o nega, e aquele que tem a palavra e também o rejeita com as suas próprias obras. Então, nós deveríamos também pensar também nesse viés, né, daqueles que ouvem e não têm compromisso, uma forma de negação, e aqueles que, com suas obras, com suas atitudes, com aquilo que fazem, também o negam de uma certa forma. Pastor Jublu, muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso debate 93 de hoje. Que pensa, querido irmão? Bom dia, JR, bom dia a todos os ouvintes da FM El Shaddai. Essa palavra na raiz, no hebraico, negar, que significa recusar, proibir, vedar ou repudiar, realmente ela vem muito mais além do que simplesmente você negar por palavras, mas sim por atitudes, obras. Concordo com o amado pastor. Agora, o importante é que existe uma ligação entre a terra e o céu, e o próprio versículo vai dizer: o que confessar, o versículo anterior, Jesus irá confessar diante do Pai, e o que negar, Jesus irá negar diante do Pai. Essa relação entre terra e céu, ela é muito mais ampla, e isso vai haver e tem a ver com a sua atitude diária e o seu comportamento de cristão no reino de Deus nesta terra. Muito bem, nós estamos aqui ouvindo inicialmente os companheiros sobre esse assunto. A pergunta inicial é negá-lo, é dizer simplesmente que não aceitamos. Você, ouvinte, já passou por alguma experiência assim? Já se sentiu incluído neste universo daqueles que negam? Conhece alguém que você já viu claramente assim, que a pessoa às vezes deu aquela rateada, né? A pessoa amarelou, apertaram ali a pessoa amarelou, não, nem sei o que é isso e tal. O que é que você acha sobre esse assunto? Eu quero ver a sua opinião também no debate 93 de hoje. Pesquisa 93. Bom dia, Marcela Bastos. Bom dia, JR, ouvintes e debatedores. Nós estamos perguntando: alguma vez você já sentiu que negou a Jesus na sua vida? 53% dos ouvintes por telefone dizem que não. Já 75% deles na internet dizem que já passaram por isso. Marcela, por falar em internet, como é que o nosso ouvinte faz para assistir com imagens aqui o nosso debate 93? Entra no nosso site radio93.com.br, você vai clicar lá no ícone câmera 93 e você vai assistir online, aqui ao vivo, o programa. Lembrando que o que a gente deixa disponível, debate93.com.br, dos nossos programas, não é vídeo, ok? É áudio. Então, para você assistir com vídeo, você tem que assistir agora, online, enquanto está acontecendo. Muito bom. Tá bom? E aqui no nosso WhatsApp, telefone 968038319, um ouvinte diz assim: bom, eu no meu período de ensino médio, eu conheci algumas pessoas, alguns deles evangélicos, um deles era músico, chegou a me convidar para ir à igreja dele, e lá ele congregava, ele tocava. Depois disso eu acabei me afastando, me envolvi com uma bruxaria de alta magia, o que ela diz. Depois o Senhor me trouxe de volta, e agora que ele me trouxe de volta para os caminhos, eu fui procurar esse amigo, e para minha tristeza, esse amigo diz que hoje Deus é uma cultura opcional e não o caminho da verdade. Ela diz: na minha concepção, ele negou Jesus. Quero ouvir a opinião dos companheiros. Concordam? De fato, a perspectiva que a nossa ouvinte traz. Veja que ela estava na igreja, saiu, se envolveu, segundo ela mesma nos conta, com bruxaria. Quando ela volta para reencontrar aquele amigo diz que, na verdade, cristianismo, Deus é alguma coisa opcional. Essa forma, né, como o próprio pastor falou, de repudiar, né, andaram conosco, né, estiveram conosco, mas nunca foram, porque se fossem não fariam as obras que estavam fazendo. Há muitas pessoas que são convencidas do evangelho, né, entendem o evangelho como realmente, como o rapaz falou, uma opção, né, mas Jesus não é uma opção. E a própria palavra nos diz, né, quando ele ali define, ele é o caminho, não é um dos caminhos, ele é o caminho, a verdade e a vida, né? E parafraseando um grande amigo, independente do que ele acha ou deixe de achar, o caminho é Jesus. Olha, no caso desse rapaz aí, ele não negou, não, ele apostatou.
Da fé. Então, o caso dele, ele teve uma mudança de opinião. Então, se ele teve uma mudança de opinião em relação à verdade, ele apostatou do caminho que ele estava. Então, nesse caso, é bem mais grave. Essa perspectiva da apostasia, pastor, vamos tentar esclarecer um pouco mais, que a gente fala, eventualmente tem essa ideia da apostasia dos últimos dias, né? Isso. Como é que funciona exatamente isso e que leitura vocês fazem lá do texto de Hebreus 6, aquela perspectiva da pessoa que não volta, não se arrepende, não estava entre, mas nunca foi. Quer dizer, essas duas perspectivas aí, vamos começar pela apostasia dos últimos tempos e na sequência vamos para Hebreus? Tá, então vamos lá. Quando refere-se à apostasia dos últimos tempos, refere-se à característica dos últimos tempos, a mobilidade cultural dos últimos tempos. Qual é o perigo nisto aí? Nesta mobilidade que nós temos na nossa cultura. O perigo é que, quando nós vamos explicar a verdade que não muda, apenas nós mudamos o discurso, vamos dizer, nós compatibilizamos o discurso para cada geração. Nessa última geração, na hora de compatibilizar o discurso, vai se mudar o significado da verdade. E uma vez mudada, ela não é a verdade. Uma vez que a pessoa muda de opinião em relação à verdade, não tem mais a verdade. Então isso aí é uma apostasia. Quando ele se refere à apostasia dos últimos tempos, é porque não vai ser uma apostasia como é aquela de Hebreus, deliberada, não quero mais, conheço, provei. Não, a dos últimos tempos, ela é como se fosse um laço. Para nós explicarmos a verdade imutável para esta geração, precisamos de compatibilizar o nosso discurso. Agora, na hora de compatibilizar, eu posso prejudicar a verdade, eu posso dilacerar a verdade e logo a verdade deixa de ser a verdade. E as pessoas absorvem aquilo e aquilo muda o entendimento delas em relação ao caminho, ela relativiza a verdade, relativizando, ela vai mudar também o comportamento e aí foi prejudicado. Então, nos últimos tempos, vamos dizer assim, é como fosse uma cilada. Aquela de Hebreus é uma forma assim bem grosseira de abandono, que ele mostra que a pessoa provou, como ele diz ali, do dom, do carisma do Espírito de Deus e depois deliberadamente abandonou. Ele diz que para esses aí não resta mais nada a não ser uma expectativa, sensação inconsciente de que ele está condenado. Hebreus capítulo 6, concordo com o pastor, ela fala exatamente aquilo que o apóstolo Paulo vem falar, sobre não extingueis o Espírito, ou não entristeçais o Espírito Santo no qual foi selado. Hebreus 6 vai dizer, porque provaram da boa palavra de Deus, da virtude do mundo vindouro, do dom celestial, se fizeram participantes das coisas de Deus, uma intimidade com o Espírito Santo, e por livre e espontânea vontade, deixaram a pessoa do Espírito Santo. Aliás, ali chega a dar uma margem à blasfêmia contra o Espírito Santo, porque mais embaixo no versículo vai dizer, porquanto é impossível que tais que fizeram-se participantes do Espírito Santo venha a ser retornado. É o único pecado que não tem perdão, e mesmo assim a gente não sabe a hora que o Espírito Santo se aparta da vida da pessoa. Quanto à apostasia, em Judas, capítulo 1, versículo 3, diz, amados, pela grande solicitude que tinha de vos escrever acerca de nossa comunhão e salvação, tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar ardentemente pela fé. Versículo 4, pois certos homens se introduziram com dissimulação, os quais desde antes foram destinados a esta condenação, homens ímpios. Eles entraram com dissolução, tentando tirar aqueles que estavam na fé e levar para um outro caminho, um caminho totalmente fora da presença de Deus, do cristianismo. Eles apostataram da fé, e essa apostasia dos últimos dias, esse grupo, eles dissimularam, levaram alguns para o erro, enquanto Hebreus 6 é uma atitude própria, como eu concordo com o pastor. Por isso é interessante que estejamos vigilantes, tanto no sentido do que colocam as nossas vidas em relação à palavra do Senhor, e daquilo também que nós expressamos em relação à nossa vida com o nosso Deus. É interessante também, né, que a parábola do semeador, ela passa um pouco disso pra gente, né, daqueles que ouvem, né, do solo que fica infrutífero,
também é aquele que dá a 100 por 1. Esse entendimento de que há muitas pessoas que ouvem, a gente se debate porque a pessoa que tem as suas atitudes, ela não pode fugir da sua própria consciência. Não há como fugir de alguma forma, dizer, olha, eu estou salvo ou não estou salvo, porque aquele que caminha, ele sabe pelos próprios frutos que carrega em sua própria vida, por aquilo que ele anda, por aquilo que ele caminha, não aquilo que outro vai dizer a ele. O apostatar, né, eu acredito que talvez foi apenas o último ponto daquilo que já não se vivia, que nunca foi. Entendeu? Então é mais ou menos o entender justamente isso. Nunca houve, né? Porque há muitas pessoas que chegam para a igreja porque é uma questão também familiar, porque meu pai era pastor, né? Porque o meu primo era aquela coisa toda, então ele foi induzido e conduzido àquele ambiente, que tão logo ele não há a raiz profunda, ele sai. É possível ser cristão e ainda assim negar a Jesus? É possível sim, JR. Nós temos na palavra do Senhor alguns exemplos, né? Pedro, por exemplo, no momento de adversidade, talvez já foi colocado por muitas pessoas a possibilidade de que ele estivesse com medo diante da ameaça, negou ao Senhor. Nós vamos ter, por exemplo, Judas, que não negou com palavras, mas negou com as suas obras. Nós temos na palavra do Senhor, lá em Mateus capítulo 7, versículo 21, 22 e 23, que dizem assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, a iniquidade trouxe separação. O Senhor vai negar essas pessoas porque o negaram também com a prática dos seus pecados, com a prática da sua iniquidade. Concordam, companheiros? Eu acho... Depois do pastor. Vamos lá. Realmente, o que nós vemos aí, que a pastora leu, vamos dizer assim, os significados que nós encontramos para a expressão negar. Pedro negou, quer dizer, Pedro faltou com a verdade vamos dizer assim, por um momento de fraqueza. Agora, quando Jesus chega para esses, Jesus mostra o julgamento no juízo final, que ele dá a sentença é: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então nós vemos aí que estes são, vamos dizer assim, negados, descartados no último momento por causa do comportamento deles. Eles não só tinham iniquidades, eles deram lugar à iniquidade. Então, a maneira aí de negação pelo comportamento. Devemos lembrar que uma das características da literatura antiga é a chamada concretude. Pelo menos nós damos esse nome, né? Se não existia, já criamos. Então, a concretude é uma das características da literatura antiga e medieval. Então, ela procura só usar, vamos dizer assim, coisas, determinados conhecimentos que possam ser aplicados imediatamente. Ou ela procura usar as palavras para descrever ações e coisas bem concretas. Então, por esse motivo, a expressão, o verbo que em grego é negar, ele aparece mais vezes com o significado de secundarizar, ou de não uma questão mental, mas sempre, como é que nós chamamos, behaviorista, comportamental. É isso aí. Eu gostaria de chamar a atenção, JR, essa passagem linda que a missionária Kátia leu, para o grupo que se apresenta diante do Senhor Jesus. Em teu nome profetizamos. Entra na área de dons. Em teu nome expulsamos demônios, autoridade sobre demônios, dons. Em teu nome fizemos operações de maravilha. Nenhum deste grupo apresenta com relatório de fruto do Espírito. Em teu nome fomos benignos na terra, tivemos domínio próprio, temperança não. Na área de dons. Essa pergunta, e Jesus diz: pelos dons eu
não vos conheço, apartai-vos de mim, maldito, para o reino eterno, a maldição eterna. O que acontece é o seguinte: quando falamos sobre negar, e aí o debate toma esse rumo, aonde vamos falar de atitudes diárias, comportamento, até mesmo porque aqui no Brasil eu não me sinto pressionado por nenhuma lei. Dentro da nossa Carta Magna, da Constituinte, temos liberdade de culto. Eu não me sinto pressionado para ser levado a uma pressão, ou você confessa Jesus ou nega, como se estivesse diante de um Estado islâmico, onde você vai ser decapitado e vai ser morto, torturado. Não, aqui nós temos uma liberdade de culto, porém nós podemos negá-los de outra forma. É o próximo passo desse debate. Mas dentro dessa passagem que a missionária Kátia leu, o que me chama a atenção é que fruto do Espírito, testemunho de vida, conversão genuína, cristianismo, viver reino de Deus na terra, é o que nos faz a estar aliançado com ele e jamais negá-lo, sob o total domínio e ajuda do Espírito Santo. Porque o homem por si só, essa ideia de cristianismo, onde eu sou um suficiente cristão, isso para mim não existe. Muito bem, nós temos aqui um próximo passo que a gente já vai ampliando um pouquinho mais, que seria a ideia do pecado como uma forma de negação. Ouvimos aqui sobre iniquidade, ouvimos também sobre pecado. São duas questões que estão conectadas, embora sejam questões diferentes, né? Mas o pecado seria uma forma de negação? Essa é a perspectiva? Ou é um equívoco de interpretação, ou pelo menos de questionamento do nosso ouvinte? Quem quer falar comigo? Vamos? Né, eu entendo que é uma forma de negação, sim, porque faz separação entre nós e Deus. Não é estar em intimidade com Deus e não estar em intimidade com Ele, em obra, em sabedoria de palavra, em no lidar diário, como foi falado assim, poxa, o temperamento, né, o domínio próprio, a longanimidade, né? A gente pensa assim no dom, o fruto, não é? São os frutos, né? O fruto, algo que está ali envolvendo toda a vida e tem de envolver a vida de um cristão. Se por um acaso ele não anda nesse caminho, eu vejo como uma forma de negar. Eu estava pensando também, não é? Quantas vezes Deus, né, nos chamados de Deus, não é para ministério, não, seja o que for, nas coisas mais simples que é para Ele, né? E às vezes nós dizemos não seria uma forma de negar, quando muitas das vezes o Senhor fala assim, olha, eu quero isso para a tua vida, mas isso não vai ter visibilidade, isso não vai ter isso, não vai ter aquilo, mas é o que Deus quer para a nossa vida, e quando nós não aceitamos isso de Deus, não seria uma forma de negar, não seria uma forma de, talvez, dentro do propósito que Deus tem para a vida de cada um, e como Ele tem um plano para cada criatura, para mim talvez seja tão diferente de tantas pessoas, mas é aquele propósito de Deus. E se eu nego o propósito de Deus, não é uma forma de eu negá-lo também? É para a gente pensar enquanto cristão, enquanto dentro de igreja, enquanto tantas coisas que vivenciamos. Certo, então vamos lá. Muito bom. Quando nós temos um comportamento que não corresponde à verdade, nós estamos negando aquela verdade com o nosso comportamento. É o que fica bem claro em Tito 1,16 e em Timóteo, quando Paulo diz, se alguém diz ser piedoso e não tem cuidado dos seus, tem negado a fé. É pior do que o infiel. Então, neste caso aí, nós vamos ver que o comportamento das pessoas, quando bate de frente com a verdade, é uma negação. Agora, temos que lembrar também que existe, como a pastora falou, a possibilidade da pessoa negar e, vamos dizer assim, continuar sendo cristão. Como provavelmente é como nós temos que compreender o texto de Mateus 10:33, com o significado de secundarizar, porque Jesus está como se nós vamos entender, Jesus falando da seguinte maneira, se vocês me secundarizarem diante dos homens, eu vou secundarizar vocês também diante do meu Pai e dos anjos. Quer dizer, assim como vocês procederem comigo, quando vocês precisarem, clamarem, orarem, que os anjos forem atender, vocês vão ser secundarizados também. Então, assim como nós procedemos com Jesus, vamos dizer assim, não é no caso de pecado, é no caso da primazia que nós damos a Ele, do mesmo modo, nós seremos assim conhecidos no céu. Por exemplo, o profeta Daniel, ele era, vamos dizer assim, quando o anjo vem dar a mensagem para ele, você é um homem muito amado diante de Deus. Então, o que nós vemos é que o modo como nós nos comportamos
isso, vamos dizer assim, vai construir um nome para nós diante dos anjos. Então nós seremos confessados, priorizados ou secundarizados no céu na hora de sermos socorridos de acordo com o modo como nós procedemos aqui. Existe uma palavra muito poderosa em 1 João capítulo 5, no versículo 18. Sabemos que todo aquele que nasceu de Deus não continua pecando, mas aquele que foi gerado por Deus o guarda, e nele o maligno não toca. Nós fomos gerados por Deus, pelo Pai, Filho de Deus. João capítulo 1, Deus veio para os seus, Jesus veio para os seus, e os seus não o receberam, negaram, rejeitaram, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, segundo os que creem no seu nome. A pergunta é exatamente essa: se eu fui gerado por Deus, nasci para uma nova vida, uma nova esperança, por que negá-lo? Por que o não reconhecimento? Essas duas igrejas de Apocalipse recebem uma aprovação. A igreja de Éfeso porque não negou a fé, mas a igreja de Filadélfia é tremendo. Deus diz: eu irei abrir a porta diante de vocês, em Apocalipse capítulo 3, conheço tuas obras, eis que tem imposto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, porque ainda que tenhas pouca força, guardaste minha palavra e não negaste meu nome. Aí entra esse secundarizar que o nosso amado pastor está falando. Eu não tenho força para servi-lo, eu não tenho força para continuar. É muita luta, muita afronta. Eu estou com problemas inúmeros dentro de casa, do lar, no trabalho, e acabei me deixando de servir ao Senhor Jesus. Esse socorro de Deus, essa ajuda de Deus e a misericórdia, que é a causa de não sermos consumidos com a ajuda do Espírito Santo, JR, é que não nos deixa negar o Senhor Jesus. Bom, o pecado faz separação entre o homem e Deus. A Bíblia nos esclarece isso. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, também diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Mas até onde eu posso imaginar, não conheço ninguém que não seja pecador, salvo Jesus Cristo. Sim. Então, o pecado seria uma forma de negação. O pecado, se for entendido como um estado e fruto do pecado original, das questões que aconteceram desde o Éden, ele tem uma perspectiva. Se a perspectiva for, o pecado é um ato, então fazer isso ou não fazer isso é uma forma de negar ou não negar. Vamos ter aí algumas questões que se desdobram a partir dessa perspectiva, desse entendimento. Pecado como alguma coisa que nenhum de nós, salvo Jesus Cristo, uma vez mais, ele esteve livre disso. Nós todos permanecemos ainda, infelizmente, presos a isso de alguma forma, embora nós todos venhamos aqui pela graça de Deus, fruto da ação do Espírito Santo, caminhar pela santificação. Exatamente, a santificação é esse processo extraordinário de negar o pecado, não é? E o pecado acaba sendo esse processo contrário, que quer nos afastar de Deus, ou seja, quer criar uma divisão entre nós e o nosso Deus e Pai. Então, pensando nessa perspectiva, não há como viver hoje sem pecado. O próprio João, o autor do Evangelho, das 3 epístolas e também do Apocalipse, ele nos traz a perspectiva. Se uma pessoa diz que ela não é pecadora ou que ela não peca, ela é mentirosa. Você já pecou. Está dizendo que você não peca? Já pecou. Então, se considerarmos isso, todos negam. A questão, JR, é o pecado quanto mais, né? Aquele pecado de forma repetitiva, a vivência na prática do pecado. Sim, iniquidade. A gente pode colocar como iniquidade o pecado sem arrependimento. A gente vê no caso de Pedro, por exemplo, que já foi citado aqui. Pedro, ele negou o Senhor e posteriormente a negação, nós lemos na palavra do Senhor, a Bíblia vai dizer que Pedro chorou amargamente. Ele se arrependeu amargamente daquele momento em que negou o Senhor. Então, eu acho que essa distinção que você está fazendo é mais ou menos por aí. E quando nós negamos a nós mesmos, né, é um caminho muito excelente para que a gente não venha negar o Senhor. Quando a gente nega as nossas próprias vontades, os nossos desejos, é um caminho muito bom para que a gente não negue o Senhor em nossas vidas. JR, eu só queria dar uma explicação, não sei se eu até já expliquei isso aqui uma vez. Olha, para nós entendermos, quando nós nos referimos ao pecado, que nós chamamos de pecado original, então nós nos referimos ao pecado, eu não sei como é que nós poderíamos dar uma definição para todos entender, porque seria, vamos dizer assim, em uma linguagem
bem aguda, o pecado seria uma susceptibilidade psicoexistencial que nós trazemos. Então, a palavra que é usada no Novo Testamento para isso, hamartia. Eu tenho essa susceptibilidade, eu tenho uma inclinação, uma facilidade para cometer determinadas transgressões. Quando eu cometo uma transgressão, então eu estou cometendo, a palavra grega, eu estou cometendo uma adikia. A partir daí eu sou um adikos, um transgressor. Agora, quando eu sucessivamente eu cometo uma transgressão, eu cometo porque ela é boa. Então, logo, ela produz endorfinas e dopaminas e ela me vicia. A partir daí eu tenho um condicionamento. Eu tenho um vício, a minha alma está doente, eu perdi o nomos original, eu sou um anomos, que é a palavra que é traduzida por iníquo, uma anomia, uma iniquidade. Então, eu tenho uma iniquidade na minha alma. Então, o que vai acontecer? Quando eu sou redimido, quando eu sou salvo, a minha alma tem direito à redenção. Eu tenho que procurar esta redenção. Eu tenho que pegar os compartimentos da minha alma ou as dimensões da minha alma que estão enfermas, eu tenho que abri-las para que o sangue de Jesus redima cada dimensão da minha alma, porque isso não vai ser feito como uma mágica de uma vez. Não, Jesus em Apocalipse disse para a igreja: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, logo, se nós não abrirmos cada dimensão da nossa alma para a redenção pelo sangue de Jesus, as nossas almas vão continuar enfermas e nós vamos continuar tendo aquela inclinação para aquele tipo de ação característica da enfermidade. Agora, independente disso, o insight, o lugar vivencial onde nós estamos, pode nos conduzir para uma determinada transgressão, um comportamento que não é característico do cristão. Isso significa que quando nós fazemos isto, nós fazemos comandados pelos nossos instintos. Então eu não tenho permissão moral, não tenho uma aquiescência psíquica. Então isso não vai ser imputado em mim como uma ação moral. Mas o que foi que eu fiz? Eu transgredi um nomos, eu transgredi uma ortodoxia do meu caminho, eu transgredi a característica que eu tenho que ter na minha praxis. Por esse motivo, eu ofendi ao corpo de Cristo. Eu tenho que me retratar. A minha consciência vai me acusar. Todavia, isto aí é uma transgressão, não é um pecado contínuo, é uma anomia, não é uma expressão de anomia. Foi um insight de um lugar vivencial que propiciaram aquela transgressão movida pelo instinto. Quero ver se vocês concordam, companheiros, que é muito importante ter aí a opinião a favor ou contrária numa mesa como essa, com absoluta tranquilidade. A gente observa que o transgressor, ele continua sendo um pecador, a gente entende que o regenerado, ele continua sendo um pecador. A perspectiva do pastor é que ele não continuará chafurdando na lama do pecado. Ele não continuará um processo contínuo de transgressão. Ele vai ter um momento ele pode ter uma queda, mas ele terá a bênção da confissão, que envolve o arrependimento, a mudança de vida e a volta para estar na presença de Deus. Isso aí me parece que sintetiza de maneira bem objetiva este aspecto. Mas a pergunta é essa: o pecado seria uma forma de negação? Pois não, companheiros? Pastor Paulo. A questão do errar, né, do pecado como errar o alvo, né, há um propósito de Deus para a nossa vida. E quando nós assim não fazemos, nós erramos, nós perdemos esse alvo. Né? E o interessante, né, como João mesmo diz, se nós dissermos que nós não temos pecado, nós somos mentirosos e a verdade ela não está em nós. Mas uma coisa que cada um de nós tem de entender, né? Eu tenho a certeza disso, né? Com as nossas falhas que temos, mas nós temos de nos sujeitar ao Senhor e saber que Ele que redime a nossa alma.
Não importa, como muitas pessoas às vezes dimensionam ou colocam talvez como tamanhos de pecado, tipos de pecado, né? Esse deve ser, né, execrado, esse a gente pode até conviver com isso dentro da igreja ou aquilo outro, mas entender que essa intimidade também, porque o Espírito Santo de Deus, ele nos constrange. Sabe, não há como a gente chegar e a gente estar dentro de um ambiente tão salutar de Deus e a gente não se sentir ou não se sentir incomodado pelo Espírito Santo de Deus. Então, o momento em que, ainda que alguns tenham negado, há sim a possibilidade de redenção, e é esse paráclito, é esse amigo, esse advogado que está diante do Pai, intercedendo por nós, e saber que esse é o caminho, né? Não há um caminho, e eu tenho a certeza disso, que o debate ele não é para que as pessoas de algum momento falem assim, olha, eu estou pecando, eu pequei, né? E eu sou esse quanto mais, o que faço, né? O fazer é realmente, se está cansado, sobrecarregado, tomar o jugo de Jesus, né? Nega a si mesmo. Né? Eu acho que o negar a si mesmo, não é a mês, não é, mas é a cada dia. Acho que cada dia é a cada minuto no estado de vigilância, né? A cada dia nesse estado de vigilância. Tome a cada dia a sua cruz e segue, né? Se nós formos à frente de Jesus é complicado, mas quando nós o seguimos, fica o caminho muito mais fácil. O Senhor não nos levará a caminhos tortuosos, o Senhor não nos levará a caminhos que denigrirão o nome dele e macularão o bom nome de Jesus Cristo. Segui-lo. Essa questão do pecado, JR, colocado pelo pastor Derivaldo, se eu não errar o nome Derivaldo, isso, é muito importante, porque Romanos vai tratar esse assunto de pecado. E como você bem separou, o apóstolo Paulo vai dizer, toda alma que pecar, essa morrerá, buscando uma palavra do Antigo Testamento, o salário do pecado é a morte. Quando chegamos em Romanos capítulo 7, e que vem buscar essa essência do pecado costumais, esse pecado consumado que gera morte, o apóstolo Paulo vai descrever o homem debaixo da lei. Isso que eu quero fazer eu não faço, aquilo que eu não quero fazer isso eu acabo fazendo, porque o ser humano, um mundo que jaz no maligno, e o Deus desse século que cegou os olhos do entendimento, para que não resplandeça a luz do Evangelho para o mundo, para aqueles que nunca conheceram a Jesus como Salvador, que vive o negando, de repente, num estado de ignorância, porque ainda não resplandeceu a luz do Evangelho, a verdade não chegou, veio para os seus não receberam. Hoje, jogando para hoje, muitos estão fechando a porta do coração para Jesus, estão negando sem uma consciência, porque estão negando. Mas Romanos capítulo 8 entra num pecado diário. Porém, o versículo começa assim: nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, nem segundo o conselho da carne, mas segundo o Espírito Santo de Deus. Quando eu volto a Provérbios, capítulo 28, quem encobre a sua transgressão, o seu pecado, nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcança de Deus misericórdia. Esse pecado diário, se é negar, se não é negar, o apóstolo Paulo diz que eu entristeço o Espírito Santo. Só que, como você falou, todo ser humano é pecador, ele peca por pensamento, palavra e obra, e estamos em um tabernáculo de carne e osso. Esse corpo humano que o Senhor diz, o Espírito, o apóstolo Paulo fala, o Espírito é forte, mas a carne é fraca. Eu preciso da graça e da misericórdia de Deus para não ser consumido por um pecado que eu cometi, por uma justiça de Deus. Porém, o que deixa claro aqui é o seguinte: o pecado diário que nós pedimos perdão diariamente, eu não vejo que é negar a Jesus, porque Deus conhece a fragilidade humana do ser humano e principalmente dos seus filhos. Participação dos nossos ouvintes também pelo Facebook. Aliás, eu quero agradecer o carinho da audiência dos nossos ouvintes, a participação deles aqui no Facebook, na página da Rádio 93 FM aqui no Facebook. Você vai poder conhecer aqui as fotos dos nossos queridos debatedores. Uma das nossas ouvintes disse: se eu não quero mais ter uma vida ativa na igreja, é negar a Jesus, pois eu não tenho mais vontade de nada. Em geral, quando a pessoa traz essa palavra, vida ativa na igreja não é deixar de ir ou ir muito à igreja, mas é
trabalho, né? Às vezes é liderança, é gente que já passou por alguma tristeza, decepção, enfim, pastor. Eu creio que ela esteja passando por um momento de adversidade, ela está passando por um momento, né? E ela está se sentindo desconfortável e nesse momento decidiu por essa escolha. Mas nós a encorajamos nessa manhã a continuar perseverando na obra do Senhor. É maravilhoso nós podermos fazer a obra de Deus. O Senhor certamente falará ao seu coração. A igreja vai estar orando pela vida dessa irmã e não vejo isso como negar, não. Vejo isso como uma escolha momentânea. Outro ouvinte dizendo, hoje em dia existem igrejas que pregam mais sobre o dízimo que a santidade. Muitos colocam as ovelhas apavoradas, colando ou afirmando que negar ao Senhor Jesus é não dizimar. Todos sabemos que o dízimo é necessário. Será que Deus vai amaldiçoar a alguém ou a quem por ofertar em situação extrema? Pergunta a nosso ouvinte. Olha, JR, Malaquias coloca que o dízimo é necessário na casa do Senhor para que haja mantimento na casa do Senhor. Mas também não há necessidade de todo esse calor de emoção, de trocar a salvação, que a gente já viu por aí em relação a dízimo, vender salvação, isso não tem nada a ver com a palavra de Deus. É necessário dizimar, a palavra do Senhor diz que nós temos que dizimar, nós honramos o Senhor com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. A igreja é mantida com isso, com dízimos e com ofertas. Eu costumo dizer que, às vezes as pessoas chegam para mim, missionária, eu estou com as minhas contas em casa atrasadas e por isso não estou dizimando. Mas aí você pode ficar com as suas contas atrasadas e a igreja também pode ficar com as contas atrasadas? Não funciona assim, isso é uma questão de fidelidade. Fidelidade ao Senhor é necessária. Amém. Não o interessante que existem tantas questões em relação a dízimo, né? E a gente vai, às vezes, vivenciando certas situações, né? Colegas passam também, né? E quantos também, né? Não cooperam porque não podem. Outros não cooperam porque não querem, né? E fala assim, olha, eu não acredito eu não acho que eu deva cooperar com isso ou com aquilo, não é? Há muitos que a gente ouve também que retém, né? Fala assim, não, a igreja está caminhando por esse propósito, não é o que eu acredito, não é o que acredito, não é o que eu concordo, né? A igreja vai botar um sistema de ar-condicionado na igreja, eu não quero que faça isso, então eu vou reter o meu dízimo. Ele entende como dele, né? Então, gente, de tudo que a gente ouve, eu acho que de tudo que as pessoas colocam, né, ali, mas será que o tesoureiro comprou um carro novo por causa disso? Aquelas coisas todas. Gente, é algo pessoal nosso com Deus, sabe? Eu acho que é uma questão de, como a pastora falou, questão de fidelidade, não é? Isso aí é algo que nós não devemos, independente, que quem quer levar a maldição para a sua própria vida, que leve, mas nós não vamos carregar a maldição em fato de reter aquilo que é de Deus para nós, é de Deus. E que cada um responda segundo as atitudes que fazem com aquilo que é de Deus, não nosso. Jesus falou assim, quem é maior? É o altar ou a oferta? Aí Jesus mesmo diz, é o altar, porque o altar santifica a oferta. Pegando no parâmetro tanto a oferta como o dízimo, fidelidade ao altar, à casa do Senhor. Existe um versículo que é muito poderoso, porque o maior sacrifício a Deus é um espírito quebrantado, é um coração contrito, o qual não desprezarás o Senhor teu Deus. Eu costumo dizer que o dízimo do tempo, da minha fé, de toda a força da minha alma e do meu ser, começa na raiz, na essência, de dentro de mim. E aí é lógico, vai envolver meus bens diários e toda uma fidelidade bíblica, porém começa com algo. Se eu não estiver apresentando como os cristãos macedônios, que não tinham que dar ao Senhor e deram as suas próprias vidas, se deram a si mesmo ao Senhor como oferta voluntária. Então a minha vida no reino de Deus, a vida desse ouvinte, fala muito mais alto do que o papel moeda. Ainda que o papel moeda, numa fidelidade bíblica, mostra a minha fidelidade com aquilo que Deus entregou em minhas mãos, o meu sustento diário. Mas começa de dentro para fora, a nossa vida no altar de Deus. Muito bem, companheiros. Aqui outro ouvinte diz, deixar de falar do evangelho e faltar com amor ao próximo pode nos transformar em negadores? Pergunta aqui o ouvinte que encaminhou o seu e-mail. Isso aí é bem sério, porque a resposta para isso seria afirmativo. Deixar de falar da salvação para as outras pessoas é deixar de trazer o bem. Ou eu não concebo, não entendo que a salvação é o maior bem que uma pessoa tem, ou
ou eu estou transgredindo, vamos dizer assim, de forma violenta. O João diz, se alguém sabe que pode fazer o bem e não faz, nisto está pecando. Então, outra coisa também, o amor. O que é o amor? É a principal característica do cristianismo. A característica do cristianismo não é o poder de Deus nas nossas vidas, ou com esse exibicionismo que nós queremos, que nós gostamos. Não. A característica do cristianismo é o amor com que vos ameis uns aos outros. E esse amor se traduz em obras. Então o cristão, se ele, vamos dizer assim, se as igrejas querem realmente cristianizar e não devotizar o indivíduo, teria que, desde cedo, ensinar para ele quais as possibilidades que você tem de fazer algo pelo próximo. O que você pode fazer pelo próximo? Porque hoje, por exemplo, nós vemos todo mundo dentro da igreja procurando saber o seguinte: qual é a minha chamada? Qual é a minha vocação? Se referindo sempre a obras eclesiásticas ou para-eclesiásticas. Aí eu sempre pergunto a essa pessoa, se você estivesse na igreja primitiva, o que era que você ia fazer? Não tinha templo, não tinha essa hierarquia, não tinha nada disso. O que era que você iria fazer se estivesse na igreja primitiva? Então, nós temos que ensinar as pessoas a ser cristãs. Tem que perguntar para a pessoa, desde o novo convertido, qual é o teu plano? O que você planeja fazer para o bem das pessoas? Você mora onde? Eu moro na comunidade. Você tem algum plano? Qual a sua ideia? Qual seria a sua ideia para mudar a vida das pessoas na comunidade? Você tem qual seria a ação? Seria uma ação política. Sim, vamos começar a empreender? Então, isso seria ser cristão. Aí muita gente critica os irmãos Neibel e também o Hamilton, quando ele diz o seguinte: a política deveria ser a principal atividade de um cristão para tirar ele do seu egoísmo natural e entender, mostrar para ele que as outras pessoas estão necessitadas e ele pode fazer muito pelos outros. E isso é a essência do cristianismo. JR, essa essência, ela está bem explícita no livro de Atos dos Apóstolos. A primeira parte da pergunta é não pregar o evangelho. Esse egoísmo, egocentrismo, essa ideia de eu quero Jesus só para mim, eu não compartilho com o meu próximo, isso aí é totalmente rejeitado pela palavra de Deus. O próprio, na carta de Judas, ele vai dizer sobre a necessidade de urgência de que o mundo seja salvo. Aliás, o fim dos tempos, enquanto o evangelho não for pregado aos quatro cantos da terra, não virá o fim, e Judas diz: arrebatai-vos ao luz do fogo eterno. A igreja tem que sair do estado de sonolência, a igreja tem que ser despertada, a igreja ela está muito parada dentro de quatro paredes, e os becos, vielas da vida, as ruas, carecem desse Salvador, e eu não posso me trancafiar e não levar esse Cristo. Muito bem, essa segunda palavra aqui é negar também, eu não mostrar o amor ao próximo. Vou voltar para Atos. Eu gosto da tradução da versão King James Version, a Bíblia norte-americana, que diz assim: you must love the Lord, você deve amar o Senhor, of all your heart, de todo o seu coração, and your neighbor, e o seu vizinho. Lá não é traduzido como próximo, vizinho. O meu vizinho, como o irmão falou, da comunidade, o meu vizinho do Jacarezinho, aqui do Complexo do Alemão, o meu vizinho da Vieira Solto, eu devo compartilhar Jesus com todos, independente de crédulo, raça, poder social, independente do dinheiro, de tudo. Muito bem. Só que em Atos dos Apóstolos, a igreja, como que ela era? Ela evangelizava todo dia. Só que, como o irmão falou, todos eram unânimes. Na oração, na comunhão, no partir do pão, se houvesse alguma necessidade, todos tinham tudo em comum, levavam aos pés dos apóstolos. Porém, eles choravam com os que choram, com os que choravam, se alegravam com os que se alegravam, e levavam as cargas um do outro. Quando eu levo a carga do meu irmão, a necessidade dele, os problemas dele, em oração ou ajudando, eu não estou negando Jesus, não. Eu estou demonstrando no sentido horizontal, com o meu próximo da direita ou da esquerda, que eu sou um verdadeiro cristão. Muito bem, companheiros. A última pergunta que faz o nosso querido ouvinte é: quais as consequências daqueles que negam a Jesus Cristo? A consequência para aqueles que negam, e aqui a pergunta tem como base negar, do verbo negar mesmo. Falta com a verdade? Negar a Jesus. Negar falando ou com atitudes? Quais as consequências daqueles que negam
a Jesus Cristo. Nós entramos com a pergunta, ao longo do programa vocês foram desenvolvendo as várias vertentes dessa ideia negação, acho que podemos aplicar todas elas agora. Primeiro, o maior presente que o homem pode receber, que é a salvação. A primeira coisa que eu acredito que essa pessoa perca, né? E aqueles que de repente andam e também não testemunham, eu acho que é a alegria da salvação. Aqueles que andam de alguma forma, né, distanciados disso, talvez viver aquela vida infrutífera, né? Viver a relativização da santidade, viver tantas coisas que estão dissociadas daquele princípio maior que Deus deixaria. Isso tudo vem como consequência. E acho que talvez se fosse também o prazer, né? Acho assim, não é estar, por ativismo, porque tem responsabilidade, mas o prazer de estar na presença de Deus. Algo totalmente afirmativo. Se nós entendemos o negar como ter uma praxis, ter um comportamento diferente do comportamento do caminho no qual nós estamos, logo, esta dissonância de comportamento vai levar à condenação, como nós vemos lá no texto que a pastora leu. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, condenação eterna seria a consequência mais trágica. Isso, e também ele coloca no próprio Mateus, capítulo 10, versículo 33, essa consequência pior, ele também os negará. É a consequência mais drástica da negação ao Senhor Jesus. Então nós temos aqui um dado bastante importante para a nossa reflexão, que começa no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 33, como propõe aqui o nosso ouvinte: aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Um convite à declaração franca, verdadeira, não apenas de palavras, mas também com palavras, também com seus atos, também com a sua forma de agir, com aqueles que estão mais distantes ou ainda aqueles que estejam longe, a maneira como você se comporta, como você declara a sua fé em Jesus Cristo, também através das suas atitudes. Trazer esta realidade é administrar uma questão recorrente, afinal de contas a natureza humana, ela nos impele, ela tem uma inclinação, ela quer nos levar a ter ela tem de fato uma tendência a nos levar a agir de maneira errada no sentido de contrária à vontade do Pai. Daí a importância de nós nos conectarmos a Deus e com Ele percebermos os valores e as questões que são relevantes e que são próprias para o coração de cada um de nós. No fundo, todos nós precisamos o tempo inteiro declarar a nossa confiança, a nossa fé e a certeza de que o Senhor, por sua imensa graça e misericórdia, há de nos sustentar numa caminhada que, embora seja difícil e muitas vezes complicada, ela sempre será uma caminhada de fé e de confiança no Senhor Jesus Cristo. Não negue, declare, reafirme a sua fé no dia de hoje, reafirme a sua confiança em Deus. Eu não tenho que andar ansioso, se vou ter o que comer ou vestir, se o Senhor veste os lírios do campo, o que mais não fará por mim? Eu não tenho que andar preocupado
mim, confiarei em ti. No desemprego, confiarei em ti. na dor, Confiarei em ti. na falta, Confiarei em ti. na abundância. Confiarei em ti. Todo tempo, Confiarei em ti. Na 93 FM, J.R. Vargas e o Debate 93. Pesquisa 93. Alguma vez você já sentiu que negou Jesus na sua vida? 55% dos ouvintes por telefone dizem que não, 73% deles no site dizem que sim. Muito obrigado aos nossos queridos e amados ouvintes, a participação de cada um deles com a gente hoje aqui no nosso Debate 93. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Ouvinte dizendo, minha gente, desde que casei eu fiz tudo pela minha esposa, sempre fui provedor, incentivador do crescimento dela e hoje que ela cresceu, eu não recebo nada em troca. Todo o dinheiro dela é para ajudar a mãe e a irmã. Isso me irrita, gente, isso me entristece. Como devem ser divididas as despesas do casal, hein? A responsabilidade total é sempre do marido? Estou errado em querer algum retorno da minha esposa? E quando casamos com uma pessoa ingrata, hein? Existe remédio para a falta de gratidão? Qual a melhor forma de lidar com a ingratidão? Pergunta um dos nossos queridos ouvintes. Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Pastor José Derivaldo, muito obrigado. Me tira uma dúvida, pastor. Foi seu aniversário ontem? Foi. Então vamos cantar parabéns aqui com a iniciativa da missionária Cátia Regina, puxando aqui, por gentileza, essa música conhecida e fácil para todos nós. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Pastor Derivaldo, que beleza, hein? Que coro bonito, hein? Parabéns, meu irmãozão. Deus abençoe cada vez mais. Obrigado, JR. Eu queria mandar um abraço. JR, eu não sabia que chegávamos tão longe. A minha família, lá no Nordeste, onde você nem imagina, nem tá no mapa, estão ouvindo e pediram para mandar um abraço pro meu irmão Dermival, para o meu sobrinho Ronaldo, um abração para eles. E os irmãos da comunidade Montorieba ali em Santa Cruz da Serra, que muito breve nós estaremos iniciando agora em setembro o seminário Instituto Bíblico Alétia, que vai ser uma bênção tremenda na vida de todos ali. Maravilha. Missionária Cátia, obrigado, um forte abraço. Eu que agradeço, JR, por essa rica oportunidade. Gostaria de mandar um abraço para todas as pessoas que fizeram aniversário esse mês. Pastor José Derivaldo, homem de Deus que tem nos ensinado todos os dias, e os nossos amados ouvintes, que Deus possa abençoar a vida de cada um. Pastor Jublô, obrigado, querido, forte abraço. JR, quero agradecer, a todos os amados que conheci aqui nesta mesa, debate, a vida também do nosso deputado federal Haroldo Oliveira, e quero agradecer ao meu bispo, da Igreja Evangélica Pentecostal Ebenezer, bispo Haroldo Teles, e o seu filho Haroldo Júnior, coordenador das igrejas. A nossa igreja às 19 horas, sempre o culto, Rio de Janeiro, Rua Capitão Cruz, Cordovil, e agradecendo a Deus por esta tarde, esta manhã maravilhosa. Benção pura. Pastor Paulo Dias, obrigado, querido, Deus abençoe. Eu que agradeço, Mandar um beijão pra turma lá do Morro do Céu, que onde estamos trabalhando lá também. Que Deus possa estar abençoando a todos os amigos que estão ouvindo também nesse momento. Maravilha. Eu pedi ao senhor, pastor Paulo, para orar conosco. Vamos apresentar o tema de hoje. Também vamos orar pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados. Amado Deus e glorioso Pai, na tua presença nós nos colocamos mais uma vez e temos a certeza, Senhor, de que o Senhor é a nossa maior esperança, a nossa maior alegria. O Deus que tem nos confortado, que tem nos dirigido as nossas vidas. Não há como, Senhor, nós não falarmos e dedicarmos ao Senhor aquilo que temos de melhor, que é a nossa vida.
Que o Senhor possa estar nesse momento, Pai querido, visitando aos corações enlutados. Aqueles, Senhor Deus, que perderam seus entes queridos, como podemos receber como mensagem agora de manhã. Abençoe, Senhor, a família de irmã Nárima e tantos outros, ó Pai, que sofrem essa dor nesse momento. Aos ouvintes que tiveram participando conosco, que possamos, Senhor Deus, ter sido um canal de bênção para a vida deles, para o entendimento da Tua palavra e principalmente, Senhor, para uma mudança de atitude. Nos abençoe, dá-nos uma tarde na Tua presença. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.